Você já terminou um filme de terror e ficou paralisado nos créditos, encarando a tela, tentando entender o que foi que acabou de acontecer? Alguns personagens em filmes de terror não apenas morrem, eles têm destinos tão inesperados, cruéis ou simbólicos que mudam completamente a forma como a gente enxerga a história inteira. Hoje, a gente vai lembrar daqueles personagens que nos fizeram dizer: não é possível que foi assim que acabou. Prepare-se para finais amargos, revelações absurdas e reviravoltas brutais, porque esses são os finais chocantes dos personagens de filmes de terror. Se prepare e vem comigo conferir essa listinha. Lembre sempre de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos. Já fez isso? Então vem comigo conferir a nossa listinha. Alguns filmes de terror não brincam em serviço. Eles não só exploram o medo, como também destroem a alma do personagem até o último suspiro. O Chalé é um desses, e o destino da protagonista, a Grace, é simplesmente brutal. Grace sobreviveu a algo que ninguém deveria sequer presenciar: culto religioso que terminou em um suicídio coletivo. Ela foi a única sobrevivente. Traumatizada, marcada por lembranças irreversíveis, anos depois, ela, buscando alguma aparência de normalidade, aceita passar o Natal num chalé afastado com os filhos do novo namorado, o Aiden e a Mia. O namorado, então, como um belo idiota, porque ele tá apresentando a família ali no mesmo dia pra namorada, ele, por N motivos, precisa se ausentar e ela fica sozinha com as crianças. Talvez fosse o início ali de uma nova família, né? Eles podiam conversar. A Grace é muito solícita com as crianças, talvez fosse. Mas logo a neve fecha todas as saídas. Isolados, sem contato com o mundo exterior, e o mais sinistro: coisas começam a sumir. Fotos, pertences, o gerador para, tudo empurra a Grace de volta para um lugar onde ela nunca quis voltar. A sensação de estar morta, de estar presa num purgatório. O que ela não sabe, na verdade, o que nos tira o fôlego, é que os responsáveis por tudo isso são as próprias crianças. E as mesmas com carinha de inocente. As mesmas que estavam lá, que ainda lidavam com o luto da própria mãe. Essas pequenas encapetadas tramaram tudo como vingança. Queriam que a Grace enlouquecesse. Só esqueceram de um pequeno ou grande detalhe: ela já tinha estado no fundo do poço uma vez e não tinha estrutura para voltar para lá. O plano era dar uma lição e o resultado foi uma espiral de loucura. Quando o pai torna, encontra uma mulher com o olhar completamente apagado. A Grace atira no homem sem emoção, sem pausa. E ali a sanidade se despede de vez. As crianças tentam fugir, neve, gritos abafados, terror, mas não há saída. Então o desfecho mais perturbador possível: estão os três sentados à mesa como uma família unida pela loucura. Fitas adesivas coladas na boca das crianças com a palavra pecado escritas à mão. Um eco simbólico daquele eco sombrio dos rituais do culto que destruiu a Grace no passado, agora meio que tinha ressuscitado por conta dessas duas crianças que estavam apenas brincando de castigar a Grace. Não tem monstro, não tem susto fácil. O que tem é pior: uma mente completamente pedaçada, empurrada pelo descaso das crianças. Existem filmes com confusões mentais, viagem no tempo, alegorias de mitos gregos, reflexões sobre a maternidade, e existe Triângulo do Medo, um filme que mistura tudo isso e um pouco mais. O filme conta sobre Jess, uma mãe exausta, sobrecarregada, tentando equilibrar a vida com um filho atípico. Então que a Jess aceita um convite para velejar com os amigos. Ela só quer um respiro e um pouquinho de distração, mas o que começa com um passeio do mar vira um pesadelo temporal, meio que literal. Durante a travessia, uma tempestade atinge um barco e o grupo acaba à deriva até encontrar um navio no meio do mar. E claro que sem alternativas, eles decidem entrar no navio, que está aparentemente vazio. Eles começam a procurar pelo barco qualquer coisa que possa ajudar, até que um a um eles começam a falecer graças a um assassino mascarado. Até que quando ele finalmente chega a Jess, ela consegue matá-lo. Só que antes que ela possa entrar em desespero por estar sozinha, ela olha ao horizonte e vê ela mesma e os amigos chegando ao barco, e os eventos começam a se repetir. Mortes, perseguições, gritos, tudo em looping, que reinicia assim que todos os amigos da Jess são finalizados. Então ela começa a perceber que ela mesma tá presa nesse ciclo. E o pior, ela é a assassina em algumas versões desse ciclo. Cada tentativa de escapar só a leva de volta para o início. Ela tenta mudar o destino, salvar os amigos, salvar a si mesma, mas tudo se repete como um castigo eterno. E é aí que vem o final, daqueles que te deixam em silêncio.
A Jess consegue voltar para casa, ou acha que conseguiu, mas o que vemos é ela observando a si mesma, viva com o filho. E então percebendo que ela tá, na verdade ela não é uma mãe tão boa quanto ela pensava. Então decide tirar o seu filho dessa outra versão. Só que ela acaba sofrendo um acidente de carro e o filho falece. E ela, aparentemente ilesa, até que um motorista de táxi a encontra e diz que ela infelizmente não pode salvar a criança e que ela deve ir com ele. Mas a Jessie, sem querer aceitar que o filho morreu, percebe que pode ter uma chance voltando no tempo com a ajuda daquele looping temporal do barco. E ela decide voltar ao barco e reviver tudo aquilo de novo, da tempestade, a morte dos amigos e tudo isso para tentar salvar o seu filho, sem querer aceitar que ela não pode salvá-lo. Ela tá presa para sempre num ciclo de culpa, perda e desespero. O verdadeiro terror aqui não é o assassino, é meio que o tempo. É essa repetição, essa impossibilidade de redenção. E é essa culpa que ela vai carregar para sempre nesse ciclo infinito. Tem personagens que entram em um lugar amaldiçoado e não saem de lá da mesma forma. Ou simplesmente não sai. No caso de Jessica Lauren, do filme Last Shift ou Último Turno, o que começa com uma simples noite de trabalho vira um mergulho sem volta na loucura e ela nem percebe quando cruzou essa linha. Jessica é uma policial novata cheia de princípios tentando honrar o legado do pai, também policial morto em serviço. Sua primeira missão, cobrir o último turno de uma delegacia prestes a ser desativada, sozinha durante a madrugada. Um prédio vazio com as luzes piscando e o silêncio cortante. O tipo de lugar que o tempo parece parar e os mortos acordarem. Aos poucos a delegacia começa a se transformar num pesadelo vivo. Vozes no rádio que não deveriam estar ali, vultos que cruzam os corredores, portas que se trancam sozinhas, aparições de cultistas mortos com sacos ensanguentados na cabeça. Jessica tenta manter a sanidade, mas a cada minuto a realidade se desfaz como fumaça. E o pior, ela começa a receber ligações de uma jovem chamada Mônica, pedindo socorro. Só que além daquela delegacia já estar desativada e os policiais afirmarem que aquele telefone não vai tocar, a Mônica nós descobrimos que já está morta há mais de um ano e foi uma das vítimas de um culto liderado por John Michael Paymon, um fanático que prometeu retornar do inferno depois de fazer algumas oferendas na própria delegacia. Inclusive foi ele quem finalizou o pai da Jessica. E parece que ele realmente voltou para cumprir o que ele prometeu. A delegacia agora vazia é um altar, um portal, um lugar que o tempo e a lógica não funcionam mais. Jessica, sozinha, cercadas por visões desse culto, memórias que não são dela, começa a perder o controle. Ela vê colegas mortos, cultistas vivos e não sabe mais o que é real. A delegacia não tá assombrada. Ela que parece que está possuída. E então o colapso. Em um momento de puro terror, a Jessica abre fogo contra o que acredita serem membros do culto invadindo o prédio. Mas o choque vem depois quando a fumaça baixa e ela vê os corpos no chão. Não eram os cultistas, eram a equipe de resgate. Pessoas reais. Inocente. No fim, a Jessica é baleada por um superior que chega mais tarde. Enquanto agoniza, as figuras do culto aparecem ao seu redor como se estivessem esperando por ela. Como se o sacrifício estivesse completo. O último turno termina com sangue, alucinação e tragédia. Jessica no início não era fraca, ela não era má. Ela só era uma mulher tentando ali fazer o certo e foi engolida por um lugar que já estava condenado. Tem filmes que não precisam de monstro nem escuridão para ser perturbador. Midsommar faz tudo acontecer à luz do dia. E ainda assim consegue ser um dos finais mais macabros do terror moderno. A história gira em torno da Dani, uma jovem emocionalmente devastada após perder a sua irmã e os pais numa tragédia familiar. Começa de um jeito bom, né? O filme já começa lá em cima. E em vez de apoio, ela encontra a frieza do namorado Christian. Combo de desinteresse e, sinceramente, covardia emocional. Mesmo assim, ela embarca com ele e um grupo de amigos numa viagem para a comunidade sueca que celebra um festival pagão a cada 90 anos.
E é ali entre flores, rituais e cogumelos alucinógenos que o horror começa a desabrochar, lindamente embalado por sorrisos e música folclórica. Depois de chegar à vila de Harga, Dani e o grupo são recebidos com sorrisos, flores, chá alucinógeno, porque quem não quer, né? Aos poucos os rituais vão ficando cada vez mais perturbadores, idosos se jogam de penhascos, visitantes começam a desaparecer, e os moradores tratam isso com uma calma, tranquilidade. Enquanto isso, o Christian se mostra cada vez mais distante e egoísta, inclusive até copiando a tese do amigo dele. É uma trama ele vê bem babaca. Ele também vira alvo de uma jovem local, que escolhe ele para um ritual de fertilidade. E sim, isso envolve uma cena ali de barbaridades coletivas com plateia e tudo mais. O bizarro aqui é pouco para descrever esse filme. Dani, por outro lado, vai ser acolhida pela comunidade. Participa de uma dança ritualística, vence e é coroada até rainha de maio. E é nesse momento que ela finalmente se sente pertencente. Algo que nunca teve com o Chris. E é aí que vem o clímax. Dani descobre a traição, entra em colapso, é consolada por um grupo de mulheres e é o momento que ela se desconecta da realidade. No final descobrimos que aquilo tudo era para eles terem um sacrifício ali para um determinado ritual. E então 9 pessoas devem ser sacrificadas. E o último é escolhido pela Dani, Christian ou um membro da vila. E ela, com raiva, com todo aquele peso do luto dele, com o descaso dele, ela acaba escolhendo o Christian. Ele é costurado dentro de um urso morto e queimado vivo. A última cena, a Dani, coberta de flores, observa tudo em silêncio e sorri. Um sorriso que mistura libertação, loucura, vingança. E aqui, após um surto, a Dani, apesar de se sentir finalmente pertencente a algo, depois de perder a sua família, nós temos um final bem chocante, porque todos faleceram e a Dani, ela não tá sorrindo de felicidade, ela tá completamente surtada com tudo que tá acontecendo. Ela já saiu dessa realidade há muito tempo. Tem personagem que não escolhe o destino, é o destino que escolhe o personagem. E no caso da Thomasin, protagonista do filme A Bruxa, o que começa com uma vida de fé, obediência e culpa termina em sangue, solidão e voo. Ela é expulsa com a família de uma comunidade puritana por divergências religiosas, vamos chamar assim, né? Não vamos dizer que eles expulsaram ele sem motivo, não. Ela então vai viver à beira de uma floresta densa, o silêncio é pesado e a fé é a única coisa que resta para eles se apoiarem. A promessa era de um recomeço, mas o que eles encontram lá é fome, confiança e um mal invisível que parece respirar entre as árvores. E tudo começa a ruir quando o bebê da família desaparece misteriosamente sob os cuidados da Thomasin. A mãe culpa ela, os irmãos a acusam, o pai hesita e o medo, aquele medo religioso sufocante que transforma a fé em paranoia, começa a corroer a família por dentro. A colheita apodrece, o irmão morre em transe, os gêmeos dizem que ela fala com um bode preto, o Black Phillip, e mesmo sem provas ela vira o bode expiatório de tudo. A própria existência dela se torna uma ameaça. Mas o que ninguém enxerga é que a Thomasin é a única inocente ali. Ela não invocou nada, não fez pacto nenhum, só queria sobreviver, só queria ser ouvida. Até que a mãe, tomada pela dor ou pela loucura, a gente pode até escolher, tenta matar a própria filha. E a Thomasin, em legítima defesa, acaba matando ela primeiro. E então vem o silêncio. A casa vazia, a floresta ao redor, ela tá completamente sozinha. E é aí que o filme vira. Que o terror vira libertação. A Thomasin entra no celeiro, chama por Black Phillip e ele responde. Com uma voz sussurrada, sedutora, ele pergunta: "Você gostaria de viver deliciosamente?" E ela acaba aceitando. Assina o livro, se desnuda, fica ali como veio ao mundo e caminha pela floresta até encontrar um coven de bruxas dançando ao redor da fogueira. E então ela flutua, ela simplesmente voa e ela sorri. E a Thomasin aqui foi meio que empurrada por uma fé que a culpava por existir, por uma família que a sacrificou emocionalmente, por uma sociedade que viu o pecado onde apenas tinha a juventude, ela era só uma garota. E no fim ela já tá sem esperança, sem ninguém, que ela perdeu todo mundo e a culpa nem era da pobre garota. No final é sim um final de libertação, afinal ela tá se libertando das amarras, da opressão imposta pela sua família e pela sociedade. Mas tudo que ela passou, nossa, ela passou por muita coisa. Pobre da Thomasin, mas se libertou,